A gente vai falar agora a respeito de uma pesquisa muito importante que vem trazendo aí uma luz, novas informações em relação às nossas origens. É uma pesquisa arqueológica que reúne vários pesquisadores de vários países e todas essas novidades foram traduzidas, inclusive, num documentário que já está disponível para a comunidade, para a população. E essa pesquisa promete revolucionar aí a questão dos livros de história, as informações que temos até o momento. E nós temos aqui o orgulho na Unesp de Rio Claro, temos um professor, doutor, que integra essa comissão, né, essa pesquisa, esse grupo de pesquisadores que agora vem divulgando o seu trabalho, as suas descobertas. É o professor doutor Giancarlo Scardia, que está aqui no estúdio conosco e vai trazer algumas informações sobre esse trabalho e sobre as novas informações, as novas descobertas. Bom dia, professor, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, obrigado pelo convite e pela possibilidade de falar sobre esse projeto, a exposição que a gente está tendo agora em Curitiba e o documentário que está sendo realizado. Professor, como é que esse trabalho teve início? Quando? Como é que foi a formação desse grupo de pesquisadores? Como é que foi essa pesquisa? É uma história muito interessante, porque começou nos anos 80, quando franceses e jordanianos descobriram no Oriente Médio algumas ferramentas líticas lascadas na rocha e começaram a se questionar sobre a idade. Nos anos 90, os italianos voltaram, sempre junto com o governo da Jordânia, para tentar aprimorar o conhecimento e foram encontrados alguns fósseis bem antigos, de mamute. E a primeira pergunta é o que está fazendo um mamute no meio do deserto. E no 2013, Walter Neves, da USP, organizou uma expedição científica brasileira para resolver esse problema científico. E fomos continuando, são 10 anos que a gente trabalha na Jordânia e está produzindo cada vez mais dados. O mais importante é que a gente descobriu que o homem saiu da África 2,5 milhões de anos atrás, ou seja, logo depois que o nosso gênero apareceu no continente africano, já teve um impulso de sair e se expandir no mundo. Mostra que essa expansão ela aconteceu tempos antes do que até o momento se sabia em relação às pesquisas. Exatamente. Os fósseis que a gente tinha até o 2015 falavam que o homem tinha saído mais ou menos 1.800.000 anos. E o que a gente achou que, na verdade, saiu bem antes, 2,5 milhões de anos antes daquilo que a gente sabia. E a pergunta é técnica, porque você tem que imaginar que o homem da época não havia bota, não havia mochila, não havia tecnologia, só havia pedra lascada. Então, imaginar que desde o começo já ele tinha a capacidade de se adaptar a novos ambientes mostra o potencial da nossa espécie na colonização do mundo, desde o começo. E as dificuldades que devem ter sido enfrentadas, as dificuldades para se fazer essa caminhada, a gente imagina, né? É difícil até de imaginar, com os recursos que temos hoje disponíveis, como que as pessoas migravam, percorriam grandes distâncias, sem nenhum equipamento, sem nenhum auxílio, né? Exatamente. A gente sempre fala que o primeiro geólogo foi exatamente os homínides, porque ele era capaz de reconhecer rochas no ambiente, usá-las como ferramentas oportunísticas. Você encontra um corpo que o leão comeu, vai lá, lasca rapidamente um silexito, faz uma lama cortante e você faz o seu churrasco, entendeu? Mostra, quando a gente fala em pré-história, nos primeiros homens, na verdade, a inteligência deles, essas pesquisas mostram como que era a inteligência, a capacidade de adaptação, exatamente. Não é? Especialmente quando ele saiu da mentalidade de um macaco e entrou na mentalidade de um homem. O conceito de simetria, a ideia. O que é uma pedra lascada? Eu pego uma pedra sem nenhuma forma e lascando eu vou gerar uma forma que é aquela que está na minha cabeça. Então, a capacidade de abstrair um conceito, uma imagem, e saberla reproduzir com qualquer coisa que você encontra. A gente está acostumado com Michelangelo, que pegou um bloco de mármore e criou uma estátua. Aquela estátua estava na cabeça dele. Ele, trabalhando a rocha, conseguiu extrair uma ideia, materializar uma ideia que estava na cabeça dele. E o nosso estudo comprova que já 2 milhões e 300 mil anos atrás, o homem mesmo, chamado de homem, já tinha essa capacidade. E agora, professor,
Logicamente que são anos e anos de pesquisas, a ciência é feita de uma forma contínua, né? Conforme o senhor disse, os grupos vão trabalhando, fazendo suas descobertas, registrando, outros pesquisadores vêm e continuam esse trabalho, mas é interessante esse momento agora em que essas descobertas elas passam a ser divulgadas para toda a comunidade, passam a ser de acesso de toda a população, inclusive com um documentário que se chama O Lugar Antes de Mim. O Lugar Antes de Mim é uma série criada pela Carla Nascimento de Curitiba, que é uma diretora cineasta, que está documentando as evidências arqueológicas no mundo. Ela já fez 4 episódios no Brasil, Sambaqui, Serra da Capivara, e agora ela se interessou no nosso projeto e nós acompanhamos em 2024, quando fomos em outubro, fazendo primeiras filmagens. Depois está continuando com os laboratórios. Então, esse 5º episódio da série Os Lugares Antes de Mim está sendo ainda produzido e vai ser um episódio de mais ou menos 40 minutos. Ela, por enquanto, produziu o primeiro teaser de 2 minutos, que está no link que eu passei. Tem, que já está disponível no YouTube, né? Exato. E ela está coletando várias informações, as informações operativas, também entrevistas com o povo da Jordânia para entender a história, porque não é só ciência, é também sociologia. E pesquisadores da Jordânia, então estão juntando muito material, é muito legal. Porque tem uma previsão já de lançamento do documentário completo? Eu acho que vai ser no próximo ano. 2026 ainda está em fase de produção, porque imagina, são muitas horas de material adquirido que tem que ser... Traduzir tudo isso também numa linguagem que a gente possa compreender, nós que somos leigos no assunto, né, professor? São muitas horas para produzir 40 minutos, 50 minutos. Com certeza. Mas é interessante porque permite que todos tenham acesso e todos possam conhecer. Inclusive, já podem também conhecer outros episódios, então, dessa série O Lugar Antes de Mim. Tudo isso está disponível também no YouTube. Sim. Só entrar no YouTube, pesquisar O Lugar Antes de Mim, e aí já ter acesso aos primeiros e aguardar esse novo episódio que deve sair no ano que vem. Tem também, nós estamos distantes aqui de Curitiba, mas também está acontecendo uma exposição, não é, professor? Que mostra também um pouco desse trabalho, dessas pesquisas? Exatamente, essa é uma coisa muito legal, porque quando a gente estuda o material arqueológico, não pode estudar na Jordânia, isso tem um custo muito alto. Então, a gente conseguiu a autorização do governo da Jordânia para trazer umas centenas de peças líticas, lascadas pelo homem primitivo, nesse caso em Curitiba, porque lá o arqueólogo da expedição tem o laboratório. E ele pensou justamente, antes de devolver as peças para o governo da Jordânia, coisa que vai acontecer no próximo ano, deve fazer uma exposição para toda a população poder ver esse material originário. Não é uma cópia, não é uma réplica, é o material originário que a gente encontrou no Vale do Zarca, e foi montada uma exposição. Essa exposição teve um grande sucesso em Curitiba e a gente está pensando de trazê-la aqui em Rio Claro, nos museus da Unesp e provavelmente também num espaço disponibilizado pela prefeitura. Isso vai ser em setembro. Depois daqui, já a Unicamp pediu também um material para fazer a exposição e a USP. Então, a gente quer fazer uma mostra de material, tem painéis didáticos preparados, mas a coisa mais importante, tem pedras lascadas originárias de 2 milhões de anos. Uma boa notícia, então, vem para Rio Claro. Exatamente, vem para Rio Claro. As pessoas que se interessam por essa área, inclusive, né, professor, nós temos os museus da Unesp, que ainda são muitas pessoas que moram aqui em Rio Claro, na região, não conhecem, mas o campus da Unesp aqui na Bela Vista tem peças importantes nos seus museus da geologia, não é? Sim, agora a gente começou com o museu à noite, com o Museu de Paleontologia e Estratigrafia da Unesp, que disponibiliza à noite uma visita especial do museu, onde tem fósseis de dinossauros, da região aqui de Rio Claro. A comunidade tem acesso? Pode sim, agendar essa visita? Claramente. O museu, uma noite no museu. Que legal essa programação, sim, bom saber. Acho que é sexta-feira à noite. Começou agora, faz 2 semanas. E aí é só fazer contato com o Departamento de Geologia da Unesp? Sim. A Lili Dietrich ou o professor Bertini são responsáveis para as visitas do museu. Geralmente, já todas as escolas têm acesso. O museu foi reformado,
está novo, está muito bonito e recebe já, sinto pelas vozes do meu escritório, tá? A minha sala está perto do museu, já percebo que está tendo muita visita. Nós vamos buscar mais informações sobre essa questão das visitações e traremos aqui também, já podemos trazer também o professor responsável por essas visitas para que fale um pouquinho a respeito desse assunto, que é bem interessante. Professor, eu quero agradecer a sua participação, parabenizá-lo pela pesquisa. Obrigado. É um orgulho para a nossa cidade tê-lo aqui na equipe da Unesp e participando de um trabalho tão importante. E quando houver o lançamento do documentário, quando ele acontecer, eu quero que o senhor retorne aqui ao Jornal da Manhã para a gente conversar mais um pouquinho sobre a pesquisa, tá bom? Com prazer. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada pela sua presença. Nós conversamos então com o professor Dr. Giancarlo Scardia, do Departamento de Geologia. Ele é docente do departamento, docente pesquisador do Departamento de Geologia da Unesp aqui de Rio Claro. Obrigada, bom trabalho, viu, professor? Obrigado. Bom dia.